Abra o seu coração e receba a palavra viva. Onde a igreja está nascendo, onde ela é uma igreja pulsante, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que ainda não tinha templos e no começo ela se reúne nas sinagogas e de casa em casa. Concorrendo à história, eles são expulsos das sinagogas, mas não deixam de ser igreja, porque nós somos a igreja. E é claro que é gostoso termos um templo, é bom a gente estar naquele lugar que Deus nos deu o privilégio de separar para Ele. Nós não estamos discutindo isso, mas é desafiador olhar para uma igreja que nasce sem nenhuma estrutura física própria e vai conquistando o espaço. Vamos começar, alguns deles dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Aí seria um título muito grande, né? Mas é o que acontece, é o Espírito Santo agindo através dos apóstolos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Eu te convido para lermos de modo responsivo. Os ímpares, os irmãos dos pares. Atos 1, de 1 a 11. Começamos com o prólogo, né? Com Lucas, o doutor Lucas iniciando a sua carta. E diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Aí, aparecendo-lhes durante as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que estavas o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis Sereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os encobriu dos e estando eles os olhos varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Virá do modo como o vistes subir. Isso aqui é eles, tudo aquilo que Atos dos Apóstolos, como eu já disse, porque Jesus tinha dito que ele tinha que ir para que viesse o outro Consolador. E o outro Consolador é o Espírito Santo, ou igual. Outro igual, o Espírito Santo é igual a Jesus em poder, em glória, em majestade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma energia que Deus conduz, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. E Lucas, o doutor Lucas, vai falar sobre essas coisas para a gente. Então ele está escrevendo a um indivíduo chamado Teófilo. Nós não temos muitas informações sobre Teófilo. Sabemos que os dois livros de Lucas foram escritos para Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas como Atos foram inicialmente escritos e enviados a ele, né? E Jesus, ele volta um pouco no relato para dizer que Jesus deu mandamentos aos seus discípulos, para dizer que Jesus ia subir aos céus. Ele narra de novo a subida de Jesus aos céus, que é os evangelistas incontestáveis de que ressuscitou. Inclusive comeu com os discípulos, está lá no verso 4. Falou com eles, comeu com eles, durante 40 dias subiu aos céus.
só depois subiu aos céus. Jesus deixa então a promessa no verso 5 de que não muito depois desses dias, e não foi mesmo, porque o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, quer dizer que Jesus esteve entre eles 40 dias. E 10 dias após ter subido aos céus, ter ascendido aos céus, ele derrama do seu Santo Espírito. Ele diz que não muito depois, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E isso de fato acontece no Pentecostes em Jerusalém. Eles verdadeiramente são tomados ali pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala, no batismo de João, foi com a água. Muitas vezes as pessoas usam o batismo de João para fazer doutrinas, criar doutrinas sobre o batismo. Não serve, não é o adequado, porque o batismo de João era batismo para arrependimento, só para purificação e demonstração pública de arrependimento. O batismo de João não era salvo, via o seu Santo Espírito, o Espírito Santo. E depois de ele dizer essas coisas, os discípulos então começam a perguntar, né? E perguntam para ele: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Até aqui os discípulos ainda esperavam aquela história daquele reino político. Eles esperavam a mesma coisa que os judeus esperavam, e muitos ainda esperam: um Messias que implantaria um reino político, um Messias que viesse para implantar um reino aqui nesta terra. E nós já sabemos que não é assim que vai acontecer. Jesus não virá para ser um governante político deste mundo como ele está. Quando ele vier, ele implantará o seu reino. Esta criação receberá juízo, os que não creram em Jesus receberão juízo, e a criação será depurada pelo fogo e purificada, porque já começa maravilhosa. Mas essa implantação de um reino político, que Jesus viesse só e só. Bom, Jesus no verso 7 então fala uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, não compete a vocês saberem que o Pai preparou exclusivamente para si. O que Jesus está dizendo, e ele vai ligar isso com o verso 8, vocês estão preocupados com quando eu vou voltar, e isso não vai ser dito a vocês. Vocês têm que se preocupar com as pessoas e como elas estarão quando eu voltar, como vocês estarão quando eu voltar, e também as pessoas ao seu redor. Por isso ele entra no verso 8 dizendo que nós seremos testemunhas. Ele está dizendo: vocês estão preocupados com quando eu volto. Quando eu volto, não será revelado a vocês. Não é essa a preocupação que vocês têm que ter. A preocupação que vocês têm que ter é de estar prontos e de pregar o meu Evangelho, de produzir a expansão do meu reino. Essa é a preocupação que vocês têm que ter. Isso então faz a gente pensar em todos os equívocos daquelas seitas que marcaram a volta de Jesus, né? Alguns mais do que uma vez. Os testemunhos de Jeová já marcaram a volta de Jesus, os adventistas já marcaram a volta de Jesus. Criar aquela história: não, é porque ele saiu do Santo dos Santos e foi para o santo lugar. De onde tiraram isso? Aí toda vez que, eu acho isso muito interessante, toda vez que uma coisa assim acontece, e que eles têm que mudar a conversa, aí foi uma revelação, foi um anjo. É igual os mormons. Por que existem os mormons? Porque eu recebi as placas de ouro da mão do anjo Moroni. Ótimo. E onde é que estão as placas de ouro? O anjo levou. Interessante, né? A nossa revelação está aqui, a Escritura. Agora, a maioria dessas seitas que surgem são revelações de homens. E aí é aquele negócio, você não pode questionar. Não, fulano viu mesmo o anjo e ele foi revelado. E aí? E aí nada, você não pode duvidar, foi o anjo. Mas a Bíblia diz que eu preciso conferir isso com as Escrituras. Se não confere com a Escritura, não tem que andar atrás dessa gente não. Mas esse não é o foco, né? Ou talvez seja. Mas o ponto as pessoas às vezes estão muito preocupadas com o dia exato em que Jesus voltará. Nós precisamos ser encontrados prontos.
porque Jesus voltará. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Mais importante do que eu me preocupar com quando ele voltará, é estar pronto para quando ele voltar, porque pode ser agora, porque pode ser já. A verdade é que ele não precisa esperar mais nada, ele vem quando quiser. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Ele vem quando quiser. Você tem um carregador para mim? Deixa eu botar aí uma extensão, uma coisa. Porque esse negócio está quase sem carga. E aí a gente vai ver se consegue ligar aqui. Né? Se der potencial, se tiver uma extensão, a gente puxar até aqui. Bom, a questão aqui é a seguinte. Precisamos então pregar o Evangelho. E aí vem o desafiador, verso 8. Por que ele é o desafiador, verso 8? Porque eu gosto sempre de destrinchar esse texto. Eu não me lembro, mas eu acho que já falei sobre isso aqui. O verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Oi. Não fala. Na verdade, o cânon das Escrituras está encerrado. Tudo que a gente precisa saber já está nas Escrituras. Se você tiver alguma experiência pessoal com Deus, ela é sua experiência pessoal com Deus. Ela não pode ser tornada doutrina. Tá? Em particular com Deus, que Deus te deu porque você precisava dela. Você não pode fazer dela uma doutrina. Vou te explicar isso um pouco melhor. Lá nos primórdios da igreja presbiteriana, a nossa igreja mesmo aqui, houve um homem que era de um coração muito duro, e lhe apareceu um anjo mesmo. A conversão dele é narrada assim, que apareceu um anjo do Senhor, e esse anjo foi muito enfático com ele, então ele creu no Senhor Jesus. Ele se apresentou aos líderes da igreja, ao conselho, que o receberam, ouviram, tudo caminhou muito bem, né? Qual passou a ser o problema? O problema passou a existir quando esse homem começou a dizer o seguinte: todo mundo tem que ver anjo para ser crente. Ou seja, ele chegava perto do irmão e falava assim: você viu o anjo? Não, então você não é crente. Ele queria tornar a doutrina dele, a experiência dele, doutrina. Aí nós temos um erro. A sua experiência pessoal nunca pode ser transformada em doutrina. Porque se fosse assim, por exemplo, a minha conversão foi precedida por um acidente de carro. Então já pensou, eu chegava velho, você é crente? Sou. E quando você converteu, seu carro capotou? Não, então você não é crente, porque o crente tem que capotar o carro. Vocês entenderam? Então, é mais ou menos por aí, tá? Vamos continuar? Oi. Sim. Evangelho. Outro evangelho não pode. É por isso que a gente diz que a Bíblia, ela é o crivo. Toda experiência que eu tiver, eu tenho que conferir nas Escrituras. Será que isso é de Deus? Que pode ser do inimigo, que pode vir como um anjo de luz, travestido como um anjo de luz, para enganar, se possível, até os eleitos. Não é o que as Escrituras dizem? Então toda experiência que eu tiver, ela também tem que vir para a Bíblia. Ela também tem que vir para as Escrituras. Se não tiver acordo com as Escrituras, pode correr disso. Como diz a moçada aí, né? Chuta que é laço. Pode disso. É laço. Tá? Então, toda a experiência cristã, toda ela, você precisa conferir com as Escrituras. Porque se você quiser experiências místicas, o diabo dá também. Né? Quem já esteve em outros arraiais, igual eu já andei visitando outros arraiais antes de conhecer Jesus, a gente já viu coisa assim, diferente e que não é de Deus, tá? Bom, vamos lá? Sereis minhas testemunhas, foi o ponto em que eu parei no verso 8. Já expliquei isso aqui, que testemunho podia ter sido traduzido por mártir, que a palavra do grego lá é martírio. Então podia ter sido traduzido assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. Podia ter sido traduzido assim. Testemunha é aquele que conta aquilo que viu. Então nós somos chamados para ser testemunhas, para contar aquilo que nós
estamos vendo e vivendo em Jesus e aquilo que Jesus operou nas nossas vidas, a cruz que nós vemos pela fé. Agora, o mártir é aquele que morre por uma causa. Então é interessante o texto, porque quando você olha para ele, muitas vezes as pessoas vão estar dizendo assim: está vendo? O texto está dizendo, você vai receber poder, você tem poder, você vai receber poder. É verdade, mas uma tradução possível é mártir. Você vai receber poder para ser testemunha, ou para ser mártir. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai receber tal poder que se precisar morrer por Jesus, você morre. Será que nós estamos nesse patamar? Morreríamos por Jesus? É só uma pergunta para ser feita. Quando eu estava pensando nisso, só imagine, Deus nos livre disso, mas imagine que esse quadro que nós estamos vivendo se agrave de tal maneira que sejamos mesmos obrigados todos a ficar dentro de casa ali, confinados. Acabou? A fé vai acabar? A expansão do Evangelho vai acabar? Ou será que alguns de nós se arriscarão a morrer pelo nome de Cristo e pela causa de Cristo? Bom, o texto está dizendo que nós recebemos poder para isso se for necessário. Mártir é aquele que morre em prol de uma causa. Não morre porque quer, mas morre, né? E está disposto a morrer se necessário for. Certo, Jesus nem foi mártir. Tinha aquele cântico, né? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Só que Jesus não veio ao mundo para ser mártir da paz. O mártir é aquele que morre por uma causa, mas se puder não morre. Jesus não teve opção. Ele tinha que morrer por essa causa, porque se ele não morresse, todos nós morreríamos, estaremos condenados à morte. Então Jesus não se encaixa, não se enquadra na definição de mártir mesmo. É o nosso Salvador, o nosso Senhor, é mais do que um mártir, né? Mas nós recebemos poder para morrer por Cristo se preciso for. Aí a gente precisa pensar sobre isso, tá? A gente precisa pensar muito sobre isso. Não se preocupe com o tempo ou com a época em que Jesus vai voltar. Preocupe-se só em estar pronto. Para mim isso tem íntima ligação com a Santa Ceia, porque é quando o apóstolo diz que nós devemos estar prontos, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, e eu fico pensando naquela condição da ceia, e eu já falei sobre isso, mas como muitos irmãos erram, porque às vezes ele não ceia, e aí você vai perguntar para ele: não, eu não ceiei porque eu estou com um problema, eu estou com um pecado, eu estou com uma coisa assim. Meu irmão, mas a ideia do apóstolo Paulo, quando ele diz para você se examinar a si mesmo, não é para você deixar de ceiar, é para você corrigir o problema para poder ceiar. Você está se disciplinando, você está partindo do princípio errado. Qual que é a questão? Você examina você mesmo. Eu vou cear. Espera aí, mas eu tenho um problema. Eu resolvo o meu problema, volto que sei. É a mesma instrução de Jesus com a oferta, lembra? Se você estiver de caminho para levar uma oferta e não você se lembrar que você tem um problema com o seu irmão, qual a orientação de Jesus para nós? Vai, resolve o seu problema e então volta a oferta. A ceia é a mesma coisa. Você sabe que está com um problema, começa a se examinar. Vai, resolve o seu problema e não deixa de cear. Resolve. E para mim isso é um alerta. A ceia para mim significa tantas coisas, por isso eu ministro a ceia com tanta paixão. Em breve eu quero fazer disso um momento de grande festa para nós. A gente precisa disso. Mas uma das coisas que a ceia me faz pensar é o seguinte: eu não posso estar pronto só para ceiar no primeiro domingo do mês, não. Eu preciso estar pronto para ceiar todos os dias, porque se Jesus volta agora, eu vou para a grande ceia do Senhor. Então eu preciso estar pronto todo dia. Todos os dias eu preciso me examinar, então. É algo para a gente pensar, né? Mas, vamos voltar ali? Seremos testemunhas. Talvez ele não volte Mártires. do último dia, mas seja o meu último dia. Pode ser meu último dia. Pode ser que eu caia duro ali no fim da escola dominical, vocês vão me sepultar amanhã, né? Estou na presença do Senhor, eu preciso estar pronto para esse momento todos os dias, né? Eu preciso estar pronto para esse momento todos os dias. Então tá, a preocupação então não deve ser quando Jesus voltará, mas estar prontos para a volta dele. E a preocupação missionária, ao invés de se preocuparem com isso, saibam que, né, vocês estão recebendo poder para serem minhas testemunhas.
E nós conhecemos o princípio, né? Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Se fosse para acontecer, seria em Conselheiro, em Minas, no Brasil e até os confins da terra. Mas tem um ponto interessante aqui, que eu não me lembro se eu falei aqui. Já falei aqui sobre ir a Samaria? Passar a Samaria? Vocês se lembram de eu ter falado sobre isso? 2019. Ah, foi quando eu vim das primeiras vezes. É preciso passar em Samaria. Isso, é preciso passar em Samaria. Se você não estava naquele dia, eu vou refrescar a sua memória. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim, que a gente tem que ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, quer dizer que ele amplia o escopo, e até os confins da terra. Só que é interessante que aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, que é aqui do lado, e até os confins da terra. Por que Jesus cita Samaria? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Lembra de João 4? Que os judeus e os samaritanos não combinavam? Tanto que a mulher samaritana estranha, Jesus está ali conversando com ela. E então vem Jesus e diz assim: vocês vão pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, vão pregar aos inimigos de vocês, aos desafetos de vocês, e aí vocês vão para os confins da terra. Vocês têm que passar pela Samaria. Ele está dizendo o seguinte: tem que ter perdão, vocês têm que se perdoar, aí vocês vão pregar com autoridade. Vocês vão passar a Samaria, vocês vão lá no meio daquele povo que vocês não amam, e vocês vão falar do meu evangelho para aquele povo, e eu efetuarei salvação no meio daquele povo, e aí vocês vão estar habilitados para pregar até os confins da terra. Vocês estão entendendo o que esse texto está nos dizendo? Que você tem que ser testemunha na sua casa, com seu vizinho, conselheiro até os confins da terra. Talvez seu vizinho seja o seu desafeto, você vai ter que passar pela Samaria. Jesus nunca cita nada à toa, Jesus nunca fala nada à toa. Quando eu ouvi esse negócio, eu falei: gente, que coisa fantástica, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa passar pela Samaria. A gente precisa. Então, esse é o outro ensinamento maravilhoso desse texto. Eu recebi poder para ser testemunha, para pregar o Evangelho e para perdoar, para que eu continue a pregar o Evangelho. Porque eu preciso passar por esse momento. Senão é hipocrisia, né, gente? O negócio não rende, não vai, não é à toa. Então nós precisamos passar pela Samaria. E aí Jesus é assunto aos céus, aí ele ascende aos céus, ele sobe, e os discípulos ficam ali olhando. Mas agora eles já tinham uma promessa de que não muito depois destes dias eles receberiam o Espírito Santo. Eles permanecem em Jerusalém, eles são obedientes ao Senhor, eles permanecem ali orando até que chega Atos 2. Pentecostes é assunto para um outro momento, para um outro domingo, quem sabe, né? Se ainda estivermos nessa situação, então nós continuaremos ali em Atos 2. Mas eles permanecem, eles são obedientes. Jesus mandou que eles permanecessem ali, e eles permaneceram em oração. Se você continuar lendo o texto, a próxima parte do texto vai dizer que eles permanecem em Jerusalém. E tem ascensão. Jesus sobe aos céus, o anjo diz: olha, ele subiu, né, e um dia ele vai voltar. E eles o veem entre as nuvens. É uma visão parecida com a da transfiguração, que nem todos os apóstolos tinham visto, só mesmo Pedro e João. E os discípulos permanecem em Jerusalém, permanecem no cenáculo. Acontece a escolha de Matias. Alguns pensam que essa escolha tenha sido precipitada, porque depois o Senhor chama o apóstolo Paulo. Eu não penso que tenha sido precipitada, não. Eu penso que o colégio apostólico ficou completo, mas que Paulo é mesmo o apóstolo temporão, como ele mesmo diz, fora de tempo. E ele era um apóstolo que veio para uma missão muito diferenciada de ir aos gentios com força. Ele é o que vai mesmo com força até os gentios.
mas a obediência em permanecer em Jerusalém outorga poder aos discípulos. O que a gente aprende desse texto então? Coisas importantes. Primeiro, Jesus verdadeiramente ressuscitou e nos deixou ordens bem claras e específicas. Segundo, nós não temos que nos preocupar com a data, temos que estar prontos para esse dia e temos que pregar o Evangelho. Terceiro, nós recebemos poder, mas não para fazer aquilo que nos der na telha. Recebemos poder até para morrer por Jesus. Então, todo o poder que recebemos é para a obra dele. Se queremos ver milagres e coisas acontecerem, precisamos pregar o Evangelho. Se ficarmos fechadinhos só no nosso grupo, nós não veremos isso acontecer. Quarto, precisamos passar pela Samaria para pregar o Evangelho e influenciar o mundo. Ou seja, precisamos ministrar o perdão. Precisa haver perdão, precisa haver cura nos relacionamentos, para que a gente vá adiante. Quinto, nós precisamos aguardar a volta de Jesus. Ele voltará do modo que foi visto subindo, viram, nós veremos voltar sobre as nuvens com poder e glória. E não tem arrebatamento secreto da igreja. A próxima vez que Jesus voltar é o fim. Ele não virá ocultamente para nos levar em oculto, para que as pessoas fiquem por aqui dizendo que o disco voador levou a igreja. Não tem nada disso nas Escrituras. Quando ele voltar, será o fim. E o outro ponto importante aqui é a obediência. A obediência em permanecer em Jerusalém fez com que aqueles homens estivessem presentes no momento, no lugar e na hora certa, para que o derramado do Espírito Santo acontecesse sobre a vida deles. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é? E a obediência ao Senhor nos traz muitas bênçãos. Queridos, esses são os pontos para hoje. Atos 2, nós traremos num outro momento. Mas até esse momento não, nós estamos, o que eu tinha para dizer eu já disse. Agora eu quero saber se os irmãos ficaram com alguma dúvida, com alguma dificuldade, se tem alguma coisa que os irmãos não entenderam. Pastor, sabe o que eu observo? Que sobre a volta de Jesus, vocês falaram um pouco que muitos verdadeiramente entendem desse arrebatamento iminente. Sim. Tem muitos. Porque mesmo onde se fala, às vezes se fala de uma perspectiva errada, quase como se você fosse ter uma segunda chance. É aquele negócio dos deixados para trás, né? Ou seja, virá e o Senhor arrebatará a sua igreja e o Espírito Santo será tirado, mas terá um tempo de arrependimento para aquelas pessoas ali. Sem o Espírito Santo, como é que há arrependimento? Quem vai convencer aquela gente da justiça e do juízo? Do pecado, da justiça e do juízo? Se é o Espírito Santo que faz isso com a gente. Que chance eles terão sem o Espírito Santo? Não tem. E aí temos um outro problema, porque a Bíblia não fala dessa volta, dessa vinda oculta de Jesus. O texto que se usa é aquele: dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, dois estarão na mesma cama. Ali é o contexto de separação. Ou qual que é a ideia? A ideia é que eu posso dormir na mesma cama que a Giane, mas se eu não for um crente, ela será levada e eu não. Eu posso estar trabalhando dias e dias, ele ser um crente e eu não. Se Jesus volta naquele momento, o Senhor Jesus o levará para si e eu não. É isso que aquele texto está dizendo. Não está falando que o pessoal vai ser levado secretamente. Não tem isso nas Escrituras. Eu posso estar errado, mas parece-me que esse tipo de coisa foi criada para dar uma segunda oportunidade aos judeus. Não, aí os judeus crerão. E aí isso se estendeu aos outros. Só que o judeu também precisa crer em Jesus como nós. Ele será salvo se ele crer em Jesus. O judeu lá, que tem sangue de Abraão, ele também precisa de Jesus, o Messias, para ser salvo. Agora, se ele crer em Jesus, ele será salvo. Ele precisa crer em Jesus. Precisamos pregar Jesus ao judeu, e ele será salvo. Esse tempo vivo, os rabinos estão convocando os judeus para se arrepender do Messias desse judeu. Que o Messias está vindo? É o Messias dele mesmo, e o nosso. O problema é que se eles não crerem nele, vai ser complicado. É o Messias que Jesus falou para eles receberão. Agora é interessante pensarmos da seguinte maneira:
nós temos que explicar ao mundo que Jesus ele volta em breve, você precisa resolver sua vida. Mas nós não podemos aterrorizar as pessoas. As pessoas não podem vir a Jesus porque estão aterrorizadas. As pessoas devem vir a Jesus porque entenderam a graça maravilhosa de Jesus. A graça maravilhosa de Jesus. Ou seja, eu não posso seguir Jesus porque eu fiquei tão aterrorizado que eu tenho medo do inferno. Eu sou alguém perturbado por isso. Eu devo seguir Jesus por gratidão, porque Ele é tão maravilhoso para comigo. Ele morreu na cruz por mim, morreu para me salvar, e de tal maneira Ele me abençoa que eu quero servi-lo e agradecê-lo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Quem serve por gratidão, serve muito bem. Quem serve por opressão, fica louco para ficar livre desse jugo. É muita gente decepcionada com a religião, com a igreja, porque eles são oprimidos. Se você não estiver aqui debaixo desse uso, desse costume, você não será salvo. A pessoa, ela é oprimida pela religião. A graça não nos oprime. A graça nos faz servir livremente, com alegria. Com alegria. A graça nos faz servir com alegria. E que coisa horrível, né? Faça isso, você experimenta isso muitas vezes no trabalho. Faça isso, senão, estão cortando e você vai trabalhar dessa maneira, né? E é a mesma coisa no reino dos céus. Se você não fizer, você vai para o inferno. Ainda que isso seja uma verdade, não andar com Cristo me leve para o inferno. A minha motivação para servir a Cristo é que, por causa de Cristo, eu vou morar no céu. E é muito melhor servir essa perspectiva. Eu já tenho um presente maravilhoso, que ninguém pode me tomar. E agora, eu devo servir a esse amado Jesus. E eu faço isso com alegria, com gratidão. Então, essa é uma perspectiva preciosa para a gente compartilhar com as pessoas. Ah, você serve a Jesus porque a sua religião te oprime. Não, eu sirvo a Jesus porque eu o amo. E porque Ele me ama. Me deixa muito aborrecido às vezes quando você está conversando com alguém, algum crente está conversando com alguém. Ah, por que você não faz isso? Porque a minha religião não permite. Peraí, não é porque a minha religião não permite, não. É porque eu descobri pelas Escrituras, ou fui ensinado e confere pelas Escrituras, que tal coisa entristece o coração do meu Deus. E o meu Senhor é tão maravilhoso para comigo, que eu não quero entristecer o coração dele. Então, alegremente, eu abro mão daquilo por amor ao meu Jesus. É esse o motivo da minha servidão a Jesus. Que isso fique no nosso coração mesmo. Que a gente sirva por graça. Em nome do Senhor. Mais alguma coisa, meus irmãos? Não? Então nós vamos caminhar para o nosso encerramento. E no próximo domingo, se ainda estivermos nessa condição, parece a olhos humanos que estaremos. Mas o Senhor é o Senhor, né? Se estivermos ainda nessa condição, Atos 2. Pode até ler o capítulo. Ele é um capítulo muito bonito. É um belo capítulo da inauguração da igreja. Que o Senhor nos abençoe, né? Estamos aqui. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando de casa. Há pessoas, algumas vezes devem ter caído, devem ter voltado, mas eu espero que vocês tenham condição de ter assistido em casa também. Aqueles que estão em casa assistindo. Que Deus abençoe, tá? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor o privilégio de estar aqui. E depois que nós encerrarmos orando, você pode pelo menos dar um sorriso bem gostoso para o seu irmão, né? Deus te abençoe. Já que aquele abraço, né, tá meio impossível esses dias, então pelo menos um sorriso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, né? Vamos orar e assim encerrar. Pai querido e bendito, obrigado pela tua graça, pelo privilégio de estar na tua casa. Nós estávamos com saudades, e eu sei que muitos outros irmãos também devem estar com saudades. Que o Senhor possa agir com o teu Santo Espírito no coração desses irmãos, Pai querido, consolando, que em breve a comunhão nossa seja plena. Senhor, mas ministra a tua palavra ao nosso coração de uma maneira muito especial, que estejamos prontos a obedecer ao Senhor. Senhor, que estejamos prontos de tal maneira que o Senhor possa voltar agora e nós, despreocupados, alegremente receberemos a tua vinda. Senhor, que
esse poder seja manifesto em nós, e que sejamos testemunhas fiéis, mártires se necessário for, que tenhamos essa coragem, que possamos passar pela Samaria, buscando ali o perdão do Senhor para as nossas vidas, para a vida das pessoas que Deus querido estão ao nosso redor, nosso próximo, que possamos pregar o Evangelho com autoridade que o Senhor recebeu e transfere a nós na pessoa do Teu Santo Espírito. Senhor, que aguardemos ansiosa a volta do Senhor Jesus, e que, Deus querido, sejamos obedientes à Tua palavra, e que sejamos capacitados pelo Teu Santo Espírito de uma maneira poderosa e especial, como a primeira igreja, a igreja primitiva foi, e incendiou o mundo, influenciou aquele mundo. Que seja assim conosco também, em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos, Pai, cada irmão presente aqui, e abençoa todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Deus querido, apesar da precariedade dos nossos equipamentos, das nossas coisas, o que importa mesmo é a palavra. Se eles puderam ouvir a Tua palavra, isso é uma bênção, é isso que nos importa agora. E que o Teu Santo Espírito possa aplicá-lo ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe a todos. Oi.